era um evento do Observatório Nacional da Indústria, que estava celebrando aí esses acordos, né, essa reunião aí entre o Ministério da Defesa e a Confederação Nacional da Indústria. E o ministro da Defesa, José Múcio, falou bastante, né, repercutiu inicialmente nas redes. O absoluto desconhecimento do que somos e do que queremos ser. Nos últimos anos, nós tivemos um retrocesso nos investimentos de defesa da ordem de 47%. Por quê? Ainda existem muitos, por componentes ideológicas, por queixas políticas, por variações programáticas, que acham que a defesa não funciona. Para quê? Quanto nós investimos do nosso PIB? Tudo nosso é muito caro. Esse submarino que Márcio mostrou aqui custa 800 milhões de euros. Um avião que nós precisamos de 30, e o Brigadeiro conhece isso, foi buscar alguns, custa 100 milhões de dólares. Aí você diz 100 milhões de dólares no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, mata a fome de muita gente, cura muita gente que está doente, para nós só compra um avião. Mas nós precisamos ter uma defesa forte, não para atacar ninguém, mas para ter força de dizer não, aqui não entra. Nós somos donos do maior patrimônio desse continente. Tudo nós temos aqui. Tanto que nós até esbanjamos, não sabemos nem que temos. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá, quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas por questão ideológica, a Constituição prevê. Mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos exportar, nós não podemos explorar o nosso potássio. E assim, outra coisa, a questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram o judeu, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Então, qual é o maior desafio que nós temos? O desconhecimento do que é a defesa no Brasil, que são funcionários mais rápidos, mais à disposição, sem dia para trabalhar, sem hora extra, sem insalubridade, trabalhando dia e noite para servir ao país imediatamente. O presidente telefona, precisa de 5 mil homens em qualquer lugar do planeta e vai. Mas nós temos ranços ideológicos. Em 2003, a defesa ficou órfã, porque a esquerda achava que eles haviam projetado aquele golpe, e a direita ficaram zangadas porque não se deu o golpe. Então nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê? Porque se muita gente debita as Forças Armadas do golpe de 64, precisava ter creditado as Forças Armadas, não ter havido golpe em 2023. Foram as Forças Armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia. Mas a sociedade sabe disso? Não. Por quê? Porque esses homens fardados foram educados para cumprir o dever. Nós políticos fazemos discurso quando vamos fazer, quando estamos fazendo e depois que a gente faz. Os militares recebem a ordem, cumprem a missão e silêncio, servir ao país. Serve ao país, mas serve a esse bom ambiente que precisa ser, que a sociedade precisa conhecer para poder agradecer às Forças Armadas o trabalho que esses homens fazem. Quer ver um exemplo de embaraço diplomático? Nós temos uma munição aqui no Exército que não usamos. A Alemanha quis comprar. Está lá, custa caro para manter essa munição. Fizemos um negócio, um grande negócio. Não paga. Porque senão o alemão vai mandar para a Ucrânia e a Ucrânia vai usar contra a Rússia e a Rússia vai mexer nos nossos acordos de fertilizantes. O ministro parece ser um porta-voz não do presidente da República, mas das Forças Armadas, né? Ele parece agir de acordo com os interesses do grupo e não dos interesses da presidência da República, o interesse maior da nação. Essa questão de previsão orçamentária, eu queria só lembrar que os militares ficaram fora da reforma da Previdência. Tem uma previdência alta, recebem um salário que não mexeram nos vencimentos deles, ao contrário, e muitos participaram do golpe, como o ex-ministro da Marinha, né, que se prontificou a ir à luta junto com aquela minuta do golpe, né? Então, assim, os que estavam no Palácio do Planalto desapareceram, Heleno e companhia, nenhum foi punido, tá certo? E então falar que eles salvaram a nossa democracia não é bem o caso, né? Eu acho que eu não quero ser injusto com os oficiais que não aceitaram participar daquela quartelada lá, mas a história não foi contada ainda e nenhum deles foi chamado a responder pelo que fizeram durante os 4 anos do desgoverno do presidente Bolsonaro, que deixou o país numa situação muito difícil, né? Não só na parte do orçamento, né, porque ele gastou muito mais do que podia, mas também no desenvolvimento das áreas importantes do Brasil. Realmente ele é um porta-voz da caserna, né? Está ali num discurso assim, quase de procurador. A voz do ministro Múcio é a voz da cúpula militar. Ele falou que é uma retórica inteiramente, né, adotada pelos militares.
do ponto de vista ideológico, da perspectiva que eles têm, do tema da Amazônia, das terras indígenas, né, e das demandas corporativas, inclusive de tentativa de aumentar o orçamento, né, o peso do orçamento militar dentro do PIB, etc. Né? É um discurso que afronta, né, o poder político, ele vai contra o governo, ele ataca a diplomacia do governo do presidente Lula, ele ataca a visão indigenista do nosso país, que está na Constituição, ele ataca a área econômica, fazendo a área do governo. Eu até me pergunto se ele já foi demitido ou não, porque a situação dele fica insustentável dentro do governo. E eu também me pergunto se o José Múcio, né, que é uma espécie de embaixador dos interesses dos militares diante do poder civil, né, se ele não está fazendo isso para provocar a própria demissão e gerar uma crise. E tem uma inoportunidade desse tipo de fala que ele faz neste contexto que nós estamos vivendo, inclusive. É um contexto de ataque da extrema-direita à Suprema Corte e de um contexto de crescimento eleitoral significativo da direita e da extrema-direita no nosso país. Então, eu imputo isso como absolutamente grave, né, essa fala do José Múcio Monteiro, e mereceria, de parte do governo, esclarecimentos sobre o que vai fazer, como vai proceder em relação, né, a esse tipo de declaração que ele fez, absolutamente inaceitável.